Celebramos hoje, como dizia, esta festa da cadeira de São Pedro. E como é que seria esta cadeira de São Pedro? Eu não sei, mas eu imagino que seria um bocadinho como aquelas cadeiras que os nossos avós levavam para as excursões. Quando iam nas excursões e depois tinham que almoçar aqui, tinham que ir assistir a uma missa mais ali e depois lanchar do outro lado, levavam daquelas cadeiras que se abrem e fecham e não custavam nada a levar. Deixai-me brincar com isto, mas para dizer que não queria banalizar o simbolismo da cátedra. Não quero banalizar isso. É muito importante. O simbolismo da cátedra, que simboliza realmente a sede episcopal, a sede do papado. Mas pensar em São Pedro, temos que pensar nisto, nesta igreja itinerante. Neste homem que andou nas terras ainda de Israel, que depois vai para a Antioquia, de Antioquia vai para Roma. Em tudo isto, importante é esta palavra de Jesus. Esta palavra de Jesus que confia a Pedro a sua igreja. Mas em primeiro lugar, o que é que Pedro faz? Diante desta pergunta de Jesus, onde vemos que havia várias opiniões, Jesus pergunta: o que é que dizem as pessoas de mim? E vemos que havia ali várias opiniões e que colocavam Jesus no passado, é um profeta, é João, é um dos outros profetas, e não se entendiam muito bem. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, meus discípulos, e vós que caminhais comigo, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e faz esta profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E esta é a missão de Pedro. Reconhecer Jesus, reconhecer a sua identidade profunda, falar em nome dos discípulos, dos apóstolos e reconhecer esta fé. Esta é a missão de Pedro. E Jesus diz algo muito importante a seguir. Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne ou o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Esta missão de Pedro é-lhe dada pelo Pai, porque esta profissão de fé é o Pai que coloca no seu coração. Por isso, esta missão de Pedro tem ali um carimbo do Pai. Tem ali o Pai que a protege. E basta olharmos para trás, para a história, olharmos para 2000 anos de história da Igreja e vemos que realmente assim foi. Tivemos muitos papas, com mais qualidades, menos qualidades humanas, com dificuldades, com vidas tão diferentes, mas ao longo da história não foram os papas que seguraram a Igreja. Foi Deus que segurou a Igreja e os papas, e vemos que ao longo de 2000 anos nenhuma instituição assim se segurou, porque a cadeira de Pedro tem a garantia, a segurança do Pai. Bem-aventurado tu, Pedro. Feliz de ti, Pedro, filho de Jonas, porque o Pai colocou no teu coração esta profissão de fé. Então, hoje, celebrar esta festa é rezar pela Igreja, é rezar pelo Papa, é rezar para que a nossa Igreja, neste caminho que é chamada a fazer, de caminhar com a humanidade, possa sempre fazê-lo
e ter esta garantia do Pai, que nos ajuda a ver os sinais dos tempos, que nos ajuda a caminhar cada dia, que nos ajuda a ser uma igreja que apacenta, como dizia o próprio Pedro na primeira leitura, apacentar o rebanho de Deus. Mas uma igreja também que não esquece uma coisa importante. Em primeiro lugar, Pedro não era pastor, era pescador. E o Senhor disse que devia continuar a ser pescador. E às vezes ainda temos a mentalidade de uma igreja que quer apacentar muito bem, mas que se esquece de pescar. Que se esquece de pescar, que se esquece de ser uma igreja que vai pescar a humanidade, que vai ao encontro da humanidade para a trazer para esta igreja, que vai ao encontro da humanidade para lhe levar Jesus Cristo, para lhe levar o anúncio da salvação. Uma igreja de pastores e de pescadores, como Pedro. Uma igreja que reconhece Jesus, o Messias, o Filho de Deus vivo, que desceu a esta terra, e uma igreja que o testemunhe. Então vamos pedir pelo nosso Papa Francisco, pela nossa igreja, para que continue a reconhecer Jesus, para que no mundo, e falávamos ontem também às vezes de tantas confusões, e aqui vemos que também a opinião pública, essa sondagem que foi feita, dizia tantas coisas acerca de Jesus, era o Messias, mas era um pouco confusa. E é Pedro que dá esta clareza, do que a igreja continua a dar esta clareza, porque Jesus não foi um grande profeta, não foi um grande do passado, não foi uma figura que mudou a história. Pode ter sido tudo isso, mas Jesus é o Filho de Deus que desceu a esta terra para nos dar a salvação. E é esta verdade que a igreja tem de continuar a anunciar. É esta verdade que deve ser estável na igreja. Podemos fazer pouco, mas se levamos Jesus, esta salvação, esta verdade à humanidade, fazemos tudo. Podemos fazer tantas coisas, mas se não anunciamos a salvação de Jesus, se não levamos Jesus à humanidade, fazemos bem pouco ou nada. Então, vamos pedir ao Senhor, por Pedro, por Francisco, pela igreja, para que continue a ser esta igreja de pastores, de pescadores, que leva ao mundo a salvação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.